Olá pessoal dos segundos anos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade ao nosso ano letivo de 2020, apesar das dificuldades temos que continuar, né? Gostaria de aproveitar e parabenizar os alunos, os poucos alunos que estão fazendo as atividades, né? E a gente tem aqui, em primeiro momento, um material da atividade da semana, né? Aqui vocês têm na pasta do Classroom esse documento em PDF. Antes de vocês começarem a fazer essa atividade no caderno, eu estou gravando essa aula para que vocês possam ter uma noção melhor, né, do conteúdo que eu selecionei e possam fazer uma atividade de maneira que vocês aprendam, né, pessoal? Então, vocês têm esse documento, né, de 3 páginas. Vocês vão ler essa imagem, que é um texto com imagens e palavras, né? Tem algumas questões que vocês não vão precisar escrever as perguntas no caderno, apenas as respostas. Basta que vocês coloquem a data, né? E a enumeração, né, de acordo com a letra também, né? E aí vocês colocam só a resposta, tá bom? A parte que é para copiar, eu vou indicar no documento, então vocês sigam lendo, né? Vocês vão ter também outro textinho aqui para vocês observarem, né? É uma atividade bastante simples, pessoal, que vocês vão fazer no caderno, e qualquer dúvida vocês vão me mandando, tá? Mas antes de fazer a atividade, eu tenho aqui um slide bastante breve, né, para eu poder comentar um pouco sobre esse mundo do jornalismo, né, do texto informativo aí envolvendo a esfera jornalística, né? Então, pessoal, vamos lá. Aqui é o professor de língua portuguesa, né? Vocês já me conhecem. Eu me chamo Antônio Kellerson Gondim e sou especialista em multiletramentos e ensino, né? Nós estamos aqui para a nossa primeira aula do semestre. O tema da nossa aula é os textos e as esferas de atividade humana, né? E nós vamos observar, pessoal, que para tratar esse tema, né, de textos e atividade humana, né, nós também vamos ter que falar sobre gêneros discursivos ou textuais, né? É a mesma coisa, a mesma expressão que é utilizada para o mesmo significado, né? Então, nós vamos para o nosso slide, em que eu tenho aí ilustrado uma diversidade de texto. Esses textos, pessoal, é bom a gente destacar que não fazem parte apenas do mundo da escola, né? Os alunos, né, as pessoas, né, geralmente, elas relacionam leitura e texto com a escola, mas isso é uma ilusão, né? Nós temos que compreender que esse texto ele está ali na sociedade, está na rua, né? Está ali no meu celular, quando eu estou acessando, né, determinada rede social ou site, né? Esse texto ele está num estabelecimento, por exemplo, numa lotérica em que eu vou pagar uma conta, né? Então, tudo é leitura, né, pessoal? Então, nós temos aqui um exemplo de carta tradicional, né, que está quase extinta, né, mas não parou ainda de circular na sociedade. A gente recebe essas cartas, né? Muitas vezes, por exemplo, de um banco, né, que você recebe te informando alguma coisa, mas tradicionalmente essa carta era muito utilizada para a gente escrever mensagens para familiares, né? Então é um texto que ainda existe, né? Nós temos aí o livro, né, que também é um formato de texto um pouco antigo, né? E hoje a gente já tem o e-book. Nós temos aí o jornal impresso, né, que é também um pouco tradicional, mas ainda existe. E aí o surgimento, né, em contraposição, né, vamos dizer, como se fosse uma adaptação da carta tradicional, o e-mail, né? Existem vários tipos de e-mails que a gente utiliza. As próprias placas de trânsito, né, que a gente encontra, por exemplo, nas BRs, indicando ali
os caminhos que nós devemos escolher, e essa escolha vai depender da leitura que a gente faz, tanto das palavras quanto dos sinais, né, das imagens. Nós podemos ter também ali, a gente utiliza muito hoje o GPS, né, no celular. Quem usa, por exemplo, esses transportes públicos a partir de aplicativos, por exemplo, Urbano Norte, Uber, né, que você fica ali acompanhando o trajeto que o carro faz, né, para o destino que você pretende, né? Então, pessoal, esses textos são apenas alguns exemplos da diversidade de textos que existe na sociedade, né? E esses textos, eles são, apesar de serem antigos, muitas vezes, no caso da carta, por exemplo, ela não parou de existir, né? Ela coexiste com outros textos que vão surgindo de acordo com as necessidades sociais e culturais, né? E então, pessoal, nós temos aí essa variedade de textos, e se eu tenho essa variedade de textos na sociedade, eu preciso participar dessa sociedade de maneira ativa. E o que faz com que eu participe dessa sociedade de maneira ativa? As práticas de leitura, né, pessoal? Então, quanto mais capacitado para ler essa diversidade de texto eu estiver, mais eu vou me dar bem nessa sociedade que exige tanto de nós, né? E que está cada vez mais exigindo aí habilidades, né, múltiplas, vamos dizer assim. Então, essas leituras que a gente faz, essa prática de leitura, não é para a escola, não é para que eu possa ganhar nota, é para que eu possa conquistar meu espaço nessa sociedade, né? E nós temos aqui um GIF, né, mostrando aí o acesso às informações em determinadas, né, e diferentes mídias, né? Então, pessoal, isso aí, esse slide ele ilustra um pouco essa variedade, essa diversidade de textos, né, que eu aí, estando nessa sociedade, eu vou me deparar, né? Então, vamos para o próximo slide, em que eu faço uma pergunta. E como esses textos se organizam numa sociedade multifacetada? Né? Eles estão de qualquer maneira? Com certeza não, né, pessoal? Essa sociedade multifacetada é uma sociedade que tem uma diversidade de todos os campos, seja cultural, seja artístico, seja tecnológico, científico, e eu tenho que saber aí procurar as informações de acordo com determinados campos, né? E de acordo com os temas que circulam em determinados campos sociais. Então, o que eu tenho, pessoal, nesse mundo? Eu tenho uma sociedade que se organiza a partir de campos ou esferas de atividade humana. O que são isso, pessoal? Isso significa dizer que em determinado momento do dia, por exemplo, eu estou com minha família e eu vou interagir de acordo com os costumes da minha família, né? Então, eu vou ter textos que vão me possibilitar interagir com os meus familiares. Na escola, eu vou ter outros tipos de textos para que eu possa interagir com o professor, com os meus colegas em sala, com a equipe gestora, a equipe da escola, né? As zeladoras, as merendeiras e todo o pessoal que compõe ali aquele espaço escolar. Eu vou ter textos que fazem parte da minha vida cotidiana, né? Por exemplo, se eu quiser fazer um almoço diferente, eu vou lá pesquisar uma receita, né? E ali faz parte, aquele texto, aquela receita, faz parte do meu cotidiano, né? Não é um texto que vai ser, por exemplo, cobrado em outras esferas, né? É um texto que faz parte do meu dia a dia. Por exemplo, tem textos que eu vou ali usar na esfera religiosa, né? Por exemplo, se eu vou à igreja, eu vou provavelmente, né,
é comum que eu esteja com a Bíblia, né, para que eu possa ler textos de cunho religioso. E, por outro lado, tem textos que só circulam na esfera jornalística, né, que é os dois tipos de textos que nós vamos discutir mais adiante, tá, pessoal? No caso, vai ser a notícia e a reportagem. Outra esfera é a literária, em que eu vou ter livros, por exemplo, de poesias, de romances, de contos, crônicas, cordel, né? Então, eu tenho textos que fazem parte da esfera literária, né? Tem textos que fazem parte da esfera tecnológica, por exemplo, essas lives que a gente vê que muitos adolescentes fazem, né? Ali jogando, mostrando como que faz para jogar determinado jogo, né? Para concorrer ali, inclusive em competições, né, pessoal? Por exemplo, é um exemplo, né, de texto do âmbito tecnológico, né, do campo tecnológico. E também eu vou ter, por exemplo, a esfera publicitária, em que eu vou ter as propagandas, né, os anúncios, as campanhas que circulam ali para promover, para defender determinada ideia, né, pessoal? Então, são apenas alguns exemplos de campos da atividade humana. Aqui eu tenho o mundo circulando, né, pessoal, girando, na verdade, e aí ilustrando aí a conectividade, né, que existe a partir das informações publicadas em formato de textos que fazem ali, que compõem ali determinado campo ou esfera da atividade humana, né, pessoal? E isso faz com que a sociedade interaja, né? Então, esses são exemplos de campos ou esferas de atividade humana em que eu posso encontrar determinados textos, né, de acordo com o tema. Aqui, pessoal, para a gente poder diferenciar no campo ou na esfera jornalística, nós temos um exemplo de notícia aqui, notícia impressa, né? Ou pode ser um print de uma página também. E aqui nós temos outra matéria, né, pessoal? O que eu quero que vocês observem aqui? Eu quero que vocês observem dois textos que fazem parte da esfera jornalística: a notícia e a reportagem. Você sabe diferenciar o que é uma notícia e o que é uma reportagem? Quais os aspectos que diferenciam uma notícia de uma reportagem? Só de olhar, pessoal, aqui, 5 mil devem sacar FGTS. Essa notícia, vocês podem observar aqui que ela tem um conteúdo breve, né? Ela é mais sucinta, ela traz uma informação do momento, né? Traz ali sobre a questão do FGTS. Por outro lado, né, nós vemos aqui um tema que é mais relevante, vamos dizer assim, que é um tema que ele vai persistir mais na sociedade. A educação financeira é algo que se aprende na escola. E aí nós temos o subtítulo, né? Tema já faz parte da base curricular e pode permear várias disciplinas. E olha só o tanto de conteúdo que tem aqui, pessoal. Então, sem ler esse texto, eu já posso observar que aqui eu tenho um texto mais trabalhado, né? Um texto com mais informações, e aqui eu tenho um texto mais breve, né? Um texto mais do momento. Depois, a gente pode observar que aqui é uma notícia e aqui é uma reportagem, né? A notícia ela é mais rápida e a reportagem ela é mais detalhada, né? Pode ter uma investigação sobre o tema, inclusive com entrevistas e depoimentos de pessoas que participam daquela temática, né? Então vamos para o próximo slide. Aqui nós temos características de um bom lead jornalístico, né? Lead em inglês ou lead em português, né? O que é o lead, pessoal? O lead é um conjunto de aspectos que caracterizam o texto jornalístico, né? Principalmente quando se trata de notícia e reportagem, né? O que esse slide diz? Ele diz o que acontece, quem são as pessoas envolvidas naquele fato, quando que acontece, né? Que geralmente envolve aí um tempo recente, onde acontece o local, né? E
como, de que maneira acontece e por que que acontece, quais as causas, o que que ocasionou aquele fato, né? Então são as cinco perguntas, as seis na verdade, né? Que você faz ao ler uma notícia ou uma matéria de jornal, né? Geralmente, esse texto jornalístico ele apresenta um resumo, né, das principais informações sobre o fato, né? Esses fatos eles são ordenados pelo grau de importância e o texto é simples e objetivo, ou seja, utiliza a norma padrão, né? Contém em média 300 caracteres, né? Então é um texto que quer trazer uma informação do momento, né? No caso de uma notícia. Então vocês vão aí lembrar dessas perguntinhas, né, que caracterizam o assunto principal do texto jornalístico, né, o tal do lead, né, o lead jornalístico. O que acontece, quem são as pessoas envolvidas, quando que acontece, né, o momento, né, a data, onde, o local onde acontece, como acontece e por quê, qual a causa daquele episódio que aconteceu ali, né? Então, lembrem desse lead porque vocês vão utilizar na atividade, tá? Na aula atividade que está em PDF. Vamos para o próximo slide, onde eu tenho um exemplo de matéria, né? De jornal em que eu posso observar o lead, né, pessoal? Vamos ver aí, já que essa matéria ela foi publicada na Folha de São Paulo, né, que é o jornal. Você já observa aqui que a época, né, a data em que esse jornal foi publicado, sábado, 10 de maio de 2014, né? Nós estamos em 2020. Já há uma diferença aí da questão da época. E aí o título que chama a atenção, né, pessoal? FIFA prevê dificuldade para turista estrangeiro na Copa. Isso aí foi uma notícia importante, né, que o jornal considerou importante de ser noticiada no momento lá em 2014, antes da Copa, né, da Copa do Brasil. E aí, pessoal, a gente faz a pergunta: o que compõe o lead, né, o lead em inglês, né, em português lead? O que acontece nessa notícia? O que é noticiado? É noticiado o quê? Que a FIFA prevê a dificuldade para o turista estrangeiro na Copa, né? Então, aqui no título, você já tem o que é noticiado, né? Quem que noticia? Quem são os envolvidos? Pessoal, a FIFA, né? A FIFA é que anuncia essa notícia. Onde, né? No Brasil, né? Quando acontecer a Copa do Mundo, que é aqui, ó, no ano de 2014. Como, né? Como que acontece isso? Através de quê, pessoal? Da previsão, né? Da dificuldade do turista estrangeiro chegar no Brasil, né? Então, é como que acontece. E por que acontece, né? Aí, se você ler aqui, você vai observar que a matéria traz dizendo, né? Depoimentos dizendo que por questões de o Brasil ter dificuldade no transporte e também na segurança, né? Então, por que vai ocasionar dificuldade para o turista estrangeiro na Copa, né? Por causa da dificuldade do transporte e da segurança pública no Brasil. Então, isso aí foi um anúncio da FIFA, né? Ali alertando aos estrangeiros para se planejarem bem quando viessem a Copa do Brasil, que no caso foi em 2014. Então, essas perguntinhas aqui, pessoal, elas são respondidas facilmente se você ler o título da notícia, né? E, se preciso for, ir ao conteúdo, ao corpo da notícia, que aí você vai extrair principalmente como acontece e por que acontece, né? Então, eu espero que tenha ficado entendido. A gente vai poder exercitar isso aí nos exercícios da aula atividade, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso. Eu quero agradecer quem ficou até o final da aula. E a gente vai aí conversando
nas plataformas digitais, né? Instagram, aliás, WhatsApp, o Classroom e no YouTube, onde esta aula vai estar postada, tá? Para qualquer dúvida e sugestões de aulas, né? Vocês podem me escrever tanto no WhatsApp quanto no e-mail, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem e eu aguardo o contato de vocês, tá? Um abraço e até a próxima.